Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Vamos começar nossa aula de hoje, de ensino religioso, com o tema O homem é um animal político. Vamos trabalhar nesse tema, dentro do ensino religioso, uma questão política, mas não vamos falar de politicagem, da política em si. Vamos ver como funciona. Muita gente pensa que a história de um povo é coisa que só diz respeito aos governantes, aos grandes generais, aquelas pessoas cujos nomes a gente estuda séculos e séculos nos livros, nas escolas. Então nós vamos analisar que não é sempre assim, porque os grandes estudiosos da lei de Deus, os teólogos, os religiosos, os doutores da lei, eles estudam as leis, a Bíblia, interpretam e nos repassam o entendimento deles. Isso é interessante. E a Bíblia mostra que o ser humano ele tem que ser político. Não é o político de um cargo no poder. O político é aquele que conversa com o seu vizinho, com o seu amigo, sobre as questões do dia a dia. Quando ele está conversando, ele está tratando de política. Então, para os estudiosos da lei, os teólogos, tem até os filósofos também, os religiosos, certamente as pessoas mais simples, como o padeiro, o semeador, que é o agricultor, os jovens, são pessoas tão decisivas para a história da nossa vida política como religiosa, quanto os grandes estudiosos da lei. Vou dar um exemplo aqui. Em 1992, um grupo de jovens brasileiros saíram às ruas protestando contra a corrupção que estava grande no país. Eles foram reivindicar melhores condições para os próprios jovens, melhores escolas, melhores condições de saúde, emprego, mais educação. E foram protestar. E abaixo a corrupção. Muitos corruptos naquela época foram presos. Melhorou um pouco a situação do país, mas ela voltou novamente com toda a força, porque a corrupção está no sangue do ser humano. Ela tem que ser combatida dia a dia. Então nós vamos analisar um pouco sobre algumas questões que são errôneas para nós, que não nos esclareceram. Os nossos pais, os nossos parentes dizem assim: jovens só tem que estudar. Os políticos que resolvem os assuntos do país. Não, não é assim. O jovem faz parte do país. O jovem tem que opinar, tem que decidir. O jovem é parte das decisões do país. Outros, já desgostosos com a política, não gostam, têm raiva, com tantos escândalos que existem, que aparecem nos jornais, nas televisões, corrupção, mentira, resolvem se afastar desses assuntos tão desagradáveis no nosso dia a dia. Aí falam assim: não gosto nem de ouvir falar nessas coisas, é uma sujeira só. Mas você que está dizendo isso, você tem o poder de transformar, você tem o poder de mudar isso aí. Então é interessante nós conhecermos isso aí. Primeira coisa, porque entender o significado da palavra política. Lá no dicionário, o significado de política, a definição, significa o seguinte: política se refere ao poder, que compreendendo a luta por uma conquista, manutenção e expansão, que as instituições por meio das quais ela exerce, ou a reflexão sobre sua origem, estrutura e razão de ser. Então, olha, é uma definição global, uma definição muito vasta, que tange e atinge nossas concepções, nossa vida. Isso é interessante para nós conhecermos um pouco sobre essa questão da política e a religião. Então, poder não é só do político, porque o poder mesmo está na mão do povo. O povo é quem elege o político para lhe representar. Só que o povo não cobra as decisões certas, o povo não exige do que foi escolhido para representá-los. E aí o político se sente solto, à vontade, sozinho. Então toda vez que você diz que não lhe interessa a política, que você não gosta,
você está sendo atingido de uma forma direta mesmo, não é indireta não, direta, você e sua família. Porque não sabendo você, que você não gostando de política, você está dando oportunidade para o corrupto se desenvolver, crescer e fazer coisas ruins de novo, novamente. Porque dependendo da decisão política, temos o aumento do preço do pão, da carne, do leite, do combustível. Isso tudo é decisões políticas. Então, se nós estivermos alinhados com essas decisões políticas, nós podemos protestar, reivindicar e não aceitar certos preços abusivos. Isso é muito interessante. Então é importante nós conhecermos que a política ela rege nossa vida. Lá na Bíblia, já os profetas diziam que o homem é um ser político, um animal político. E naquela época eles faziam alianças. Veja que o povo de Deus lutava muito, guerreava muito por causa da opressão dos imperadores, dos reis naquela época. Eles eram corruptos, eles eram grosseiros. E o povo, não aguentando as atrocidades, também partiu para a guerra. Então sempre houve essa questão. A política ela tem que ser em prol do povo, o povo que elege, mas ela está sendo o contrário. Então, na religião, é importante trabalhar com política, conscientizar o povo que a política ela é fundamental para a tomada de decisões para todos onde moramos, onde nós vivemos. Isso é muito importante. Ficamos por aqui, na outra aula continuaremos.